Senhores ministros, eu chamo a julgamento processo que está em vista com o ministro Carlos Brito, questão de ordem na extradição 1010. É requerente o governo da Alemanha. Saúde. Extraditando Raissan Ali Diaby, ou Walid Hala Omar, ou Raissan Diab, ou Ravizan Alejandro Diab, Babativa, ou Raissan Alejandro Dieb, Babativa, ou Alejandro Bieb, Raissan, etc., etc. Com a palavra o ministro Carlos Brito. Senhora Presidente, cuida-se de extradição instrutória formulada pela República Federal da Alemanha, contra esses nomes todos que Vossa Excelência acabou de pronunciar, e outras variações nominais, todas voltadas à identificação do extraditando. Pois bem, antes mesmo de realizado o interrogatório do extraditando, este submeteu questão de ordem ao ilustrado relator da causa, ministro Joaquim Barbosa, para que fossem apreciadas as seguintes questões. A. Impossibilidade de se processar a extradição, pois o súdito reclamado é brasileiro naturalizado. B. Erro na identificação da pessoa a ser extraditada. C. Inaplicabilidade do que dispõe o inciso 51 do artigo 5º, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada. D. Impossibilidade de se conceder extradição com base em meros indícios de participação do estrangeiro nos eventos narrados no pedido. E. Invalidade da promessa de reciprocidade firmada pelo governo da Alemanha. F. Violação do artigo 80 do Estatuto do Estrangeiro ante a má instrução do pedido. G. Submissão do extraditando à situação de duplo risco, pois já sofria processo no Brasil pelos mesmos fatos narrados no pedido. H. Impossibilidade da causa extradicional por se tratar de competência exclusiva da Justiça brasileira. Ao apreciar referido petitório, o ministro relator, Joaquim Barbosa, num primeiro momento, analisou e rechaçou o alegado erro quanto à pessoa, o que fez com apoio nos documentos constantes dos autos, inclusive aqueles apresentados pela própria defesa, todos eles a evidenciar que o cidadão capturado é mesmo aquele cuja extradição o governo da Alemanha está a requerer. Quanto às outras afirmativas, entendeu o eminente relator tratar-se de questões imbricadas com o próprio mérito da extradição, a ser analisadas, portanto, quando do julgamento do pedido extradicional. E resignado com essa decisão, interpôs o extraditando recurso de agravo, no qual pleiteou a imediata apreciação pelo plenário desta Casa de todas as questões por ele suscitadas. Daí a presente questão de ordem que assim foi resolvida pelo ministro relator. As atinentes à identificação do extraditando, a aplicabilidade da lei brasileira aos fatos objetos do pedido, a ofensa do princípio do non bis in idem permaneceram condicionadas ao julgamento do mérito da extradição. De outro lado, remeteu-se imediatamente à apreciação deste plenário uma afirmativa mais ampla, feita pela defesa, qual seja a impossibilidade de se processar a presente extradição ante a condição de brasileiro naturalizado dele extraditando. Eis então a tese em debate. Qual o regime extradicional a se aplicar aos brasileiros naturalizados? Para o ilustrado relator, a questão é de ser equacionada no sentido de, aspas, não se conceda a extradição no que concerne a fatos posteriores a 13 de 12 de 2003, data da entrega do certificado de naturalização ao extraditando. Resolvendo-se a questão de ordem para que tenha prosseguimento o processo de extradição na parte restante, relativa a fatos anteriores a essa data. Fecho aspas. Deu-se que no debate travado em sessão foi levantada a delicada questão da eventual impossibilidade de o Estado autor, Alemanha, conceder pedido extradicional idêntico
caso figurasse como requerente o governo brasileiro. É dizer, poderia o Estado alemão dar efetivo cumprimento à promessa de reciprocidade por ele mesmo, expressamente assumida? Poderia o Estado requerente, em situação idêntica, autorizar a entrega ao Brasil de pessoa alemã naturalizada? Foi em razão da envergadura desse debate que achei por bem pedir vista dos autos para melhor exame da questão. É o relato do feito que espero claro e fidedigno o bastante para avivar a memória dos meus dignos pares. Pois bem, senhora presidente, o extraditando é acusado na Alemanha de atuar salientemente em associação criminosa, organizada para, aspas, transportar cocaína desde a América do Sul para a Europa e vendê-la lucrativamente. Trecho do mandado de detenção expedido pelo Tribunal da Comarca de Düsseldorf, folhas 29. Fatos criminosos compreendidos entre os princípios de 2001 e junho de 2003, folhas 29. Sendo este o marco temporal que baliza o pedido. A extradição solicitada abrange exclusivamente os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tráfico praticados entre o começo de 2001 e o mês de junho de 2003. Esta observação é sobremodo importante devido ao princípio da especialidade que rege entre nós as ações extradicionais. Princípio que o Estatuto do Estrangeiro assim verbaliza. Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o compromisso de não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido. Inciso 1º do artigo 91. O que importa dizer é que a entrega do estrangeiro reclamado tem o único propósito de permitir que ele responda a processo penal ou cumpra sentença por aqueles delitos taxativamente constantes do pedido. Fatos outros, anteriores à extradição, mas apenas descobertos posteriormente à formulação do pleito, deverão constar de pedido de extensão. Isto para que este Supremo Tribunal Federal possa exercer, quanto a tais episódios somente a posteriori noticiados, juízo sobre dupla tipicidade, natureza do ilícito, prescrição e todos os demais requisitos necessários ao deferimento da extradição. Este, aliás, o entendimento desta Casa, de Justiça, e eu cito a extradição 787, ministro Eros Grau, 661, Ellen Grace, 716, Maurício Correia, 548, Carlos Veloso, 486, Otávio Galotti, 462, questão de ordem, Moreira Alves, também extradição em questão de ordem 444, Francisco Rezec. Transcrevo por ilustrativa a ementa do acórdão proferido na extradição 571, pedido de extensão da relatoria do ministro Celso de Mello. Extradição supletiva, pedido de extensão formulado pela Confederação Helvética, possibilidade jurídica, princípio da especialidade em matéria extradicional, significação político-jurídica desse postulado, inocorrência no caso de sua vulneração, pedido de extensão deferido. E diz o ministro Celso de Mello, a jurisprudência do Supremo, a partir da interpretação da norma escrita no artigo 91, número 1, que eu acabei de ler, do Estatuto do Estrangeiro, tem reconhecido a possibilidade jurídica de qualquer Estado estrangeiro requerer a extensão da extradição a delitos que, anteriores ao pedido que a motivou, não foram incluídos na postulação extradicional originariamente deduzida. Bem, e nessa linha, o ministro Celso de Mello, de modo claríssimo, fala desse princípio da especialidade. Digo eu, senhora presidente, se é assim, e se o princípio da especialidade se traduz em garantia aos que sofrem processos extradicionais, então apenas os fatos supostamente ocorridos entre o início de 2001 e junho de 2003 poderão ser objeto de análise no presente caso. Fatos outros, não incluídos nesse prazo ou distintos daqueles narrados no pedido, e o pedido é de maio de 2005, apenas poderão ser considerados em pedido de extensão, razão porque, com as devidas vênias do relator,
que não conheceu da extradição quanto a fatos posteriores a 13 de 12 de 2003, essa data, 13 de 12 de 2003, corresponde à da entrega do certificado de brasileiro naturalizado ao extraditando. Enquanto que o pedido apenas relaciona episódios supostamente ocorridos até 6, não até 12, de 2003. Sendo assim, entendo não ser lícito a esta Casa analisar agora a extradição por fatos outros, não figurantes do pedido e ainda não submetidos a essa apreciação desta Corte, mediante pleito de extensão, que não houve. Presente esta moldura, digamos, temporal, o que temos? Os fatos motivadores da extradição instrutória teriam ocorrido entre janeiro de 2001 e junho de 2003. Apenas isso. E o certificado de naturalização do extraditando foi-lhe formalmente entregue em audiência especial, realizada em 3 de dezembro de 2003. Folha 194. Noutros termos, cuida-se de pedido extradicional voltado à entrega de brasileiro naturalizado, acusado da prática de tráfico internacional de entorpecentes, em momento anterior à sua naturalização. Bem vistas as coisas, regente da matéria é a norma que se extrai do inciso 51 do artigo 5º da Constituição Federal, assim redigido o inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização. Esse é um núcleo deôntico ou semântico. E diz o dispositivo, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei, segundo núcleo. Tem-se aí a regra constitucional da inextraditabilidade de brasileiros. Regra que sofreu temperamentos com a Magna Carta, que recebeu temperamentos com a Magna Carta de 88, que permitiu a entrega dos naturalizados em duas situações. A. Crime comum praticado antes da naturalização. B. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ainda que praticado em data posterior à naturalização. Valendo referir que a locução constitucional crime comum contrapõe-se não à expressão tráfico de drogas, constante da parte final do inciso 11, do inciso 51, nem a crimes classificados em lei especial. Ou seja, a expressão crime comum, aqui nesse contexto extradicional, não se contrapõe a tráfico de entorpecente nem a crimes que a lei vem a definir como de natureza especial. Define isto sim, a expressão crime comum, uma tipologia de crimes oposta àquela atinente aos crimes políticos e de opinião. Inciso 52 do artigo 4º, do artigo 5º, para os quais não se admite a entrega extradicional, crimes políticos e de opinião. Em palavras outras, a Constituição Federal elegeu o momento da naturalização como divisor de águas do regime constitucional da extradição. Se ela, extradição, apoiasse em fatos anteriores à naturalização, então o pleito é de ser deferido em regime usual de preenchimento dos requisitos gerais impostos a todo e qualquer pedido extradicional. Todavia, se ela, extradição, tiver por objeto infrações ocorridas após a naturalização que somente se consuma com a formal entrega do correspondente certificado, então o pedido só é de ser processado se se tratar de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins, consoante dispuser lei especial. E eu cito a extradição 934, Eros Grau, 688, Celso de Mello, 541, Sepúlveda pertence. E o fato é que esse comprovado envolvimento só comporta aferição nos termos de lei ainda não editada.
pois é certo que a parte final do inciso 51 do artigo 5º da Constituição já foi classificada por este Supremo Tribunal Federal como norma constitucional de eficácia limitada. Cito o ministro Pertence na extradição 541. Também cito Carlos Veloso. Ora bem, aqui se reporta o presente feito, a pedido extradicional por crimes supostamente praticados antes da naturalização do extraditando. Data dos fatos, janeiro de 2001 a 6 de 2003. Qual é a data de entrega do certificado de naturalização? 24 de 10 de 2003. De 12, né? De 2003. Pelo que tenho por francamente viável o processamento da extradição. É dizer, revela-se impertinente a alegação da defesa no sentido de que não foi comprovado o envolvimento do extraditando com os delitos de tráfico que lhe são imputados. Como ainda não se revela, sustenta a defesa, insuscetível de processamento a presente extradição ante a ausência da legislação específica reclamada pelo inciso 51 do artigo 5º. Não é isso. Tais impugnações apenas seriam procedentes se tratasse de extradição por fatos posteriores à naturalização, o que não é o caso dos autos repise-se, pois o súdito estrangeiro acha-se processado na Alemanha por fatos anteriores à sua formal naturalização como brasileiro, sendo que, em casos tais, a Constituição Federal não faz exigências especiais, limitando-se a autorizar a entrega, desde que presentes os demais requisitos do Estatuto do Estrangeiro. Presente esta ampla moldura, tenho que o processamento desta extradição não encontra qualquer óbice no tão encarecido inciso 51 do artigo 5º da Constituição. Ocorre que outro obstáculo foi levantado pela defesa. A absoluta inocuidade da promessa de reciprocidade feita pelo governo requerente. Governo que, em situação idêntica à presente, não deferiria ao Brasil pedido de extradição de cidadão naturalizado alemão. Com efeito, reza a lei fundamental de Bonn que nenhum alemão pode ser extraditado ao estrangeiro. Artigo 16, número 2. Ou seja, trata-se de norma constitucional alemã que estabelece o princípio da inextraditabilidade absoluta do nacional daquele país, independentemente, portanto, da forma de aquisição da nacionalidade. Quero dizer, tanto faz se a nacionalidade é originária como derivada. Incluindo dessa forma em seu manto protetor todos os alemães natos como aqueles naturalizados. Todos, portanto, imunes a pedidos extradicionais. Neste panorama, então, revela-se altamente questionável que o governo requerente, em situação idêntica à presente, viesse efetivamente a conceder o pedido de extradição. Pois, repita-se, a Constituição alemã não permite a entrega dos seus cidadãos naturalizados, o que põe em xeque o próprio fundamento da presente extradição e, em última análise, a promessa de reciprocidade. Bem vistas as coisas, tudo leva a crer que o próprio governo alemão, quando da formulação do presente pedido, parecia desconhecer que o estrangeiro reclamado ostentava a condição de brasileiro naturalizado. Tanto é assim que, ao apresentar a nota verbal 214 de 2005, formalizadora de pedido de prisão para fins extradicionais, expressamente consignou tratar-se de cidadão, aspas, de nacionalidade desconhecida. Folhas 4. Ainda assim, nesse mesmo documento, o governo alemão firmou sua promessa de reciprocidade, condicionando, no entanto, a validade de tal compromisso a, novas aspas, pessoas procuradas no Brasil por causa de delitos idênticos ou semelhantes e que não possuam a nacionalidade alemã. Folha 5, nota verbal 214, etc., etc. Acresce que também na nota verbal 328, de 2005, que documentou o pedido de extradição, consta a afirmativa de que a pessoa reclamada é de nacionalidade desconhecida, consignando que a promessa de reciprocidade apenas se aplica a pessoas que não possuam a nacionalidade alemã, entre aspas. Além do que, no mandado de prisão expedido pelo Tribunal da Comarca de Düsseldorf, consta a afirmativa de que o extraditando já estabelecido no Brasil, novas aspas, sempre está fazendo o possível para dissimular a sua identidade.
Fecho aspas. O que tudo isto sinaliza? Que o governo da Alemanha desconhecia a condição de brasileiro naturalizado do cidadão em causa, razão por que firmou promessa de reciprocidade, na qual estava esse desconhecimento, atestava esse desconhecimento e asseverava a inaplicabilidade do seu formal compromisso, caso se tratasse de cidadão alemão, seja nato ou naturalizado, pois a Constituição daquele país não faz tal diferenciação. Senhora Presidente, daqui se deduz que se a promessa de reciprocidade, senhora Presidente, que se a promessa de reciprocidade é absolutamente inexequível, por incompatibilidade com o que dispõe a Constituição do Estado requerente, então o pedido extradicional perdeu seu fundamento de legitimidade. Pois é de todos conhecido que a extradição, aspas, somente poderá ser concedida quando o governo requerente se fundamentar em tratado ou quando prometer ao Brasil reciprocidade. Artigo 76 da Lei 6.815 de 80. Logo, não havendo tratado bilateral de extradição e não sendo passível de atendimento à promessa de reciprocidade firmada, então se revela insuscetível de processamento o pleito extradicional, por absoluta ausência de substrato legal e fundamento moral. Sabido que a moralidade tem entre os seus conteúdos a lealdade, não é? Traduzida na ideia de apego à palavra empenhada ou às expectativas geradas no subjetivismo de terceiros. Aliás, na Alemanha, acho que se chama isso proteção da confiança. Não me custa verbar no ponto que este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a plena possibilidade de se efetuar um controle jurisdicional do compromisso de reciprocidade entre governos estrangeiros, de sorte a se poder aferir da execuibilidade da promessa, pois, do contrário, inviável será o deferimento da entrega. Daí o memorável acórdão que se proferiu na extradição 541, que teve a relatoria do nosso mestre, ministro Sepúlveda Pertence. Senhora Presidente, senhores ministros, por tudo quanto posto e com as vênias de estilo, resolvo a presente questão de ordem no sentido da extinção deste processo extradicional. Como consequência, só para concluir, determino seja o extraditando colocado imediatamente em liberdade, se por ao, entre aspas, não estiver preso. É como apenas um questionamento, e Vossa Excelência deve ter o domínio da matéria. A Constituição alemã não contém a exceção contemplada na nossa relativamente a crime praticado antes da naturalização? Não. A Constituição, eu acho que o ministro relator vai confirmar. A própria nota verbal afirma que a reciprocidade é para cidadãos não alemães. Não, exato. Ministro relator. Senhor presidente, aliás, eu gostaria de iniciar a minha intervenção dizendo ao ministro Brito que não são necessárias vênias nesse caso, porque eu creio que devo mudar o entendimento que eu externei ao votar nesta questão de ordem. E isso se deve, em grande parte, às comodidades tecnológicas de que todos nós somos beneficiários nos dias atuais. É que, logo após proferir o meu voto nessa questão de ordem, eu tomei conhecimento de um aceso debate na imprensa europeia a propósito de uma decisão da Corte Constitucional da Alemanha que nos traz utilíssimas luzes para este caso. Trata-se da reclamação constitucional número 2.236, julgada em 18 de julho de 2005, portanto, poucos meses antes do julgamento deste caso, pela qual a segunda turma, ou segundo Senat, da Corte Constitucional de Karlsruhe, cassou um julgamento de uma Corte de Apelação de Hamburgo que havia deferido a extradição de um cidadão suspeito de atividades terroristas. Ele era suspeito de ser membro da Al-Qaeda. Pois bem, ele foi concedida a extradição dele, pedida pelo governo da Espanha, e ele ingressou com uma reclamação constitucional perante a Corte Constitucional,
e a Corte cassou o decreto de extradição com base precisamente nesse artigo 16 da Constituição alemã, que diz que nenhum alemão será extraditado. Diz taxativamente isso, né, o artigo 16. Isso, na verdade, me leva a concluir que o voto que eu proferi naquela primeira assentada, isso me leva a concluir que o governo alemão, em primeiro lugar, não estaria em condições de cumprir o compromisso de reciprocidade que formulou nesse pedido de extradição. E eu tenderia, portanto, a acompanhar a divergência do ministro Brito, aderindo ao seu voto. Muito bem, ministro. Eu tenho, aliás, aqui, quem tiver curiosidade, eu tenho a versão alemã e inglesa da decisão da Corte Constitucional Alemã. Foi me manda em língua de gente. Em língua? Língua civilizada. No vernáculo existe. Ministro Gilmar? Eu não sei. Estou preocupado mais com as consequências desse tipo de, Sem dúvida, são gravíssimas, né? de opção. Poucos países fazem. Especialmente porque a questão, como está posta, não tem alcance constitucional. O que a norma constitucional preconiza é a não extraditabilidade do brasileiro. Mas a lei diz que a extradição só será concedida mediante tratado ou promessa de reciprocidade. Exatamente, não há tratado. Então, essa extradição é Eu nem calcada digo que a Alemanha não poderá honrar, porque eu vi pelo voto do ministro Carlos Brito, que não há que tratado. a nota verbal diz que dará reciprocidade não se tratando de cidadão alemão, ou estou enganado. Atesta, então, que não cumprirá. Tole turquesa. A minha única Ainda que dúvida pudesse dar. Eles estão é dizendo não poderia dar. a existência ou não no ordenamento alemão de uma Não há cláusula não semelhante à brasileira que Não viabiliza a extradição do naturalizado, né, quando o crime é anterior. Não tem. Não tem. Esse conceito Não há exceção. É a minha única dúvida. até a Corte, o Tribunal Constitucional Federal alemão concorda conosco. Não. Mostrou o ministro Joaquim Barbosa. Ele mostrou o ministro aqui Barbosa, Sim, mas atualizadíssimamente. eu não ouvi, pelo menos na leitura feita pelo ministro Joaquim Barbosa, e ele tomou cuidado de dizer que o texto que ele tem está em alemão e também em inglês, né? Foi Eu retirado não da ouvi uma internet. referência a esse dado, ou seja, não haver na legislação alemã Não tem. cláusula excepcionando a extradição do naturalizado, considerada a data do crime. O texto da Constituição alemã equivale aos nossos textos anteriores. Sim. Isso, sem a distinção. Sim, mas Tem esclarecido distinção. quanto a isso, Discutiu-se eu até a acompanho o relator. constitucionalidade Isso é dessa prática de- distinção legal Depende, conforme tá? a data Acusação? da naturalização, em relação à prática do crime. Ou seja, em tese seria possível extraditar-se, porque os fatos motivadores do pedido extradicional são anteriores à entrega do certificado de naturalização a esse extraditando. Vale dizer, fatos ocorridos quando ele ainda ostentava a condição de súdito estrangeiro. E, portanto, aplicável a exceção, às vezes, a exceção constante do inciso 51 do artigo 5º da Constituição. Mas, no caso, como demonstrou o ministro Carlos Brito e agora confirma o ministro Joaquim Barbosa, e, no caso, invoca-se o precedente muito valioso da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, na extradição 541, em que esta Corte entendeu possível o controle pelo Supremo Tribunal Federal da própria validade da promessa de reciprocidade. E, no caso, a promessa de reciprocidade assumida pela República Federal da Alemanha é constitucionalmente inexequível em face do que dispõe o artigo 16 da Lei Fundamental de Bonn. Agora, quer dizer, a rigor, a solução... E a própria promessa de reciprocidade é clausulada Sim, com o fato de que não se trata de não é promessa alemão. impossível, é promessa É. não É feita. constitucionalmente inexequível. Não há promessa. Agora, há um aspecto importante, arremedo, né? há um aspecto importante que foi abordado. Dizem que a
Quer dizer, que o juiz Se alemão feita, desconhece a seria nacionalidade impossível dele. de qualquer Hã? forma, né? Se Agora, feita. há um aspecto importante que foi, enfim, aventado pelo ministro Joaquim Barbosa quando do seu primeiro voto, quando da suscitação da questão de ordem, embora relegasse a análise da matéria para o final do processo. Ou seja, especialmente em face do que dispõe a Convenção Única de Nova York sobre entorpecentes, a aplicação, a eficácia extraterritorial da lei penal brasileira, porque, afinal, trata-se de um súdito, hoje, brasileiro naturalizado, mas que teria delinquido no exterior. Muito bem, isso não impede que o Brasil estenda, com apoio no princípio da extraterritorialidade, a aplicação da sua lei penal a um fato delituoso cometido, enfim, em território estrangeiro, especialmente, seja por estrangeiro, condição que ele ostentava na ocasião, seja por brasileiro nato ou naturalizado, isso não vem ao caso. E eu não sei se seria o caso, então, se acolhida a questão de ordem e, portanto, reconhecida a inadmissibilidade do pedido extradicional, de se comunicar ao Ministério Público para que, então, avalie da possibilidade de promover a persecução penal desse extraditando. Não é? Até porque há notícias de que ele, não é, ministro Joaquim? Em face da Ele- eficácia Ele extraterritorial da lei responde penal também brasileira. aqui no Brasil a acusações da mesma natureza. O relator- Vários outros. Esse extraditando faz parte de um grupo de 16 ou 17 pedidos de extradição que me foram distribuídos de uma só vez, todos eles formulados pela Alemanha e envolvendo cidadãos de origem do Oriente Médio. Tá? E, por coincidência, eu me vi defrontado com esse julgamento da Corte Constitucional Alemã que, por incrível coincidência, trata de uma situação absolutamente idêntica, um cidadão sírio e alemão. Ou seja, ele tinha as duas nacionalidades e foi impedida a sua extradição lá. Agora, não sabemos, nesse processo, se os fatos são os mesmos, né? Não há condições para Por que concluir. tinha Mas a visto, tese é a mesma. era cidadão alemão ou estava... Ele sírio-alemão. árabe. Naturalizado alemão. Sírio, Eu indago naturalizado alemão. aos colegas se há divergência quanto à conclusão de extinção do processo proposta pelo ministro Carlos Brito e adotada pelo relator. Não, ministro. Isso apenas nas notas taquigráficas eu ditarei o número 3 da ementa da extradição 541, onde eu resumo o entendimento aplicável, com mais razão no caso presente, em que a promessa de reciprocidade mesma está condicionada a não se tratar de cidadão alemão. Mutatis mutandis, de não se tratar de cidadão brasileiro, posto que naturalizado. Proclama, portanto, o resultado. O tribunal, à unanimidade, decretou a extinção do feito sem julgamento, nos termos do voto do relator. Sim. Isso eu creio que o ministro relator poderá incluir no seu voto, não é? Com a providência de encaminhamento ao Ministério Se o Público. tribunal estiver de acordo com a proposta, no sentido que se encaminhem as peças, o acervo existente ao Ministério A Público, partir, Que desde a partir logo do fica artigo ciente. 40. para que, então, se for o caso, possa verificar da viabilidade de se aplicar, de se fazer a aplicação extraterritorial da lei penal brasileira. Muito bem. Vamos ao próximo? Muito bom, senhor. Vamos ao próximo. Chama o Ricardo Lewandowski. Senhores ministros, chamo a julgamento o agravo regimental no inquérito 2206, de que é relator o ministro Marco Aurélio, agravante ao Ministério Público Federal, e agravado Henrique de Campos Meireles. A última decisão é a seguinte: após o voto vista do senhor ministro Joaquim Barbosa, que, abrindo divergência, conhecia e dava provimento ao agravo regimental, pediu vista o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Com a palavra, Sua Excelência. Senhora Presidente, senhores ministros, trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão proferida pelo eminente ministro Marco Aurélio no inquérito 2206 do Distrito Federal. A decisão recorrida
indeferiu reiteração de pedido da Procuradoria-Geral da República para que fosse quebrado, no período de 1998 a 2005, o sigilo bancário da conta número 84027308, agência 104, do Bank Boston, Banco Múltiplo S.A., CNPJ número tal, da empresa Boston Comercial e Participações Limitadas, CNPJ número tal, e da conta CC5, número tal, Nassau Branch of Bank Boston, N.A., pela qual teria sido efetivada a remessa de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o exterior. O eminente relator entendeu que, antes de deferir-se a quebra do sigilo bancário, nos termos requeridos, deveria o parquê proceder à análise dos elementos já coligidos nos autos, em especial dos documentos encaminhados pelo indiciado, senhor Henrique Meirelles, visando ao esclarecimento dos fatos sob investigação. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo regimental, insistindo na quebra do sigilo das referidas contas, sob a alegação, em suma, de que os dados fornecidos pelo investigado são incompletos e apresentam incongruências, e de que as informações prestadas pelo Banco Central do Brasil não permitem identificar a origem dos valores remetidos para o exterior, nem os titulares das contas, folhas tais e tais. Iniciado o julgamento em 14/12/2005, o ministro Marco Aurélio, votando pelo improvimento do agravo, consignou que tudo recomenda a observação da racionalidade, do respeito aos parâmetros objetivos e subjetivos do inquérito, da caminhada segura. O zeloso Ministério Público conta no processo com elementos ainda não examinados. A quebra de sigilo de dados linear a alcançar as contas CC5 de titularidade diversificada, sem a individualização deste ou daquele correntista, surge inadequada, não cabendo por hora deferi-la. Considerem-se os valores em jogo e, mais do que isto, não se ter justificativa aceitável para tamanha diligência. Viabilize-se a investigação, mas que isso não signifique extravasamento do razoável e do proporcional. O inquérito visa apurar o envolvimento de certo cidadão em atos passíveis de serem enquadrados como delitos e, por isso, o ato extremo de quebra de sigilo bancário há de ficar a ele limitado. Ademais, indagou de que serviria o esclarecimento dos fatos uma lista de centenas de nomes de clientes do Bank Boston, Banco Múltiplo S.A., que enviaram licitamente recursos para o exterior. O voto do relator foi acompanhado pelo ministro Eros Grau, tendo sido suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Retomado o julgamento em 6/4/2006, o eminente ministro Joaquim Barbosa, abrindo a divergência, proferiu voto no sentido de dar-se provimento ao agravo, argumentando que, entre aspas, o fato de o Ministério Público não se ter debruçado sobre o material fornecido pelo indiciado e colhido nas diligências anteriores, não inviabiliza a análise dos dados bancários das contas CC5 citadas na decisão de Sua Excelência. Acrescentou ainda o seguinte, entre aspas, no que concerne a alegação de que seria devassada a intimidade de terceiros não envolvidos nos fatos em apuração, observo que as contas de não residentes CC5, muito embora, no presente caso, sejam titularizadas por pessoas jurídicas específicas, são usadas, de fato, por pessoas físicas e jurídicas cuja identidade é ignorada. O que não se admite, a meu ver, é a atribuição de caráter absoluto ao sigilo bancário, o qual, embora constitucionalmente garantido, deve ceder diante do interesse público na apuração de crimes graves, sob pena de se inviabilizar a persecução penal, mormente quando se tratar de contas que possibilitem a remessa de valores ao exterior por pessoas cuja identidade se ignore e cuja identificação possa levar à descoberta da verdade. Sendo esses, em síntese, os pontos de vista em contraposição, neste agravo regimental, passo ao meu voto. Digo eu, é sem dúvida pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que o sigilo bancário, seja ele baseado no direito à intimidade ou à privacidade, seja ele decorrente de determinação legal,
constitui garantia relativa, que deve ceder ante o interesse público. Com efeito, uma vez demonstrada a necessidade da quebra do sigilo para o bom êxito de atividade investigatória legitimamente instaurada, eventual direito subjetivo do investigado fica em segundo plano, em face do interesse maior da coletividade em apurar possível cometimento de ilícito criminal. Ocorre que o deferimento da medida não é automático, não bastando a simples alegação de que ela é necessária para a investigação, fazendo-se mister a demonstração de que existem indícios idôneos da prática de crime por determinada pessoa ou pessoas. A autorização, ademais, sujeita-se ao prudente arbítrio do magistrado, que avalia a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, podendo deferi-la ou indeferi-la, circunscrever sua extensão ou ainda postergá-la para melhor oportunidade. O fato de que as contas CC5 em questão possam ter sido utilizadas por pessoas físicas ou jurídicas, cuja identidade se ignora, não é suficiente, a meu juízo, para permitir a sua abertura de forma indiscriminada, mesmo porque não restou evidenciada, ao menos até o momento, qualquer prática delituosa por parte de seus usuários. Convém lembrar que o mecanismo de transferência internacional de reais, TIR, indevidamente denominado conta CC5, tem origem na Carta Circular 5, editada pelo Banco Central em 1969, para regular os pagamentos e recebimentos em moeda nacional entre residentes no país e residentes no exterior, mediante débitos ou créditos em conta corrente mantida pelo não residente. Essa denominação conta CC5 continua sendo utilizada até hoje para designar contas abertas com fundamento naquela Carta Circular, embora tenha sido revogada em 1996 pela Circular 2677, por sua vez revogada em 2005 pela Circular 3280, que atualmente regula esse tipo de operação, de resto, perfeitamente lícita e fiscalizada pelo Banco Central. Segundo consta, a Nassau Branch of Boston N.A., agência do banco americano Fleet National Bank, pessoa jurídica estrangeira, possuía permissão para ser titular de conta de não residente no Brasil, passando a receber, a partir da circular 2667, recursos de clientes do Bank Boston, Banco Múltiplo S.A., que desejassem realizar transferências internacionais de reais, TIRs, para o exterior. Essas operações, realizadas aos milhares e com relação a centenas de clientes no período em que se pede a quebra do sigilo, redundaram na posterior conversão dos reais em moeda estrangeira e no seu depósito em conta no exterior, titulada pelo remetente, sempre mediante registro no Sisbacen. Não há nos autos até agora qualquer elemento que permita concluir que, no lapso temporal cogitado, ou seja, de 1998 a 2005, tenham investigado, exercido qualquer cargo administrativo no Boston Comercial e Participações Limitada, nem que as transferências internacionais de reais, TIRs, sob investigação, possuam relação com as demais operações financeiras levadas a cabo pela empresa. A alegação do douto representante do Ministério Público Federal de que, entre aspas, as offshores controladas pelo senhor Henrique Meirelles, Silk Cotton Investment Limited e a Meto Corporation Limited, segundo documentos encaminhados pelo ofício 4779, COAF-MF, de 8 de 6 de 2005, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, documentos 5 a 14, são agenciadas pelo Bank Boston Trust Company Limited, Charlotte House, Charlotte Street, P.O. Box 3930, Nassau, Bahamas, mesmo endereço de suas sedes, fecha aspas, não é suficiente data vênia para demonstrar, abre aspas, a necessidade de exame da movimentação financeira da conta CC5, número 0089713052, titularizada pelo não residente Nassau Branch of Bank Boston N.A., e mantida no Bank Boston Múltiplo S.A., CNJ número tal, sediado em São Paulo. Também não impressiona, segundo penso, a alegada existência de erros e imprecisões nos documentos fornecidos pelo investigado e nos dados apresentados pelo Banco Central,
os quais podem ser esclarecidos, se necessário, em bases pontuais, junto às autoridades fiscais ou monetárias. Não é possível, a pretexto de investigar-se as operações financeiras de certa pessoa, proceder, permito-me respeitosamente a metáfora, à semelhança dos que pescam mediante redes de arrasto de malha fina, com grande extensão e profundidade, em que ficam retidos não só os espécimes que pretendem apanhar, como também outros cuja captura é defesa. Nesse sentido, vale trazer à colação o ensinamento do ilustre ministro Celso de Mello, proferido no Mandado de Segurança 23851-8 do Distrito Federal, do qual se extrai o trecho abaixo. A quebra do sigilo para legitimar-se em face do sistema jurídico constitucional brasileiro necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa, quando ausente a hipótese configuradora de causa provável, revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra do sigilo não pode ser manipulada de forma arbitrária pelo poder público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia ilegitimamente em instrumento de busca generalizada que daria ao Estado, não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos, o poder de vasculhar registros sigilosos alheios em ordem a viabilizar, mediante ilícita utilização de procedimento de devassa indiscriminada, que nem mesmo o judiciário pode ordenar, o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico probatório em função de elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A questão em debate, qual seja o do sigilo bancário, a rigor, transcende a mera preservação da intimidade ou privacidade de clientes bancários que realizaram operações de câmbio em tese legais, visto que se coloca em causa também a fidúcia que serve de base às transações financeiras internacionais, sobretudo no mundo economicamente globalizado, em que a confiança, aliada à segurança e celeridade, constitui fator crucial para o sucesso dos negócios dessa natureza. A prudência recomenda que se evitem devassas multitudinárias, sobretudo quando, com cessa vênia, baseadas em conjecturas ou suspeitas e destituídas de motivação mais consistente, sem outro fundamento que não uma presunção geral de culpa daqueles potencialmente atingidos pela medida. Não vejo como posso, em deferimento, o pedido de quebra de sigilo das contas em comento, ao contrário do que se afirmou no agravo, inviabilizar a investigação sobre a movimentação financeira do senhor Henrique Meirelles, mesmo porque não ficou evidenciada, por enquanto, a sua vinculação às transferências internacionais de reais, TIRs, realizadas pelos indigitados estabelecimentos bancários em nome de distintas pessoas físicas e jurídicas. Ponto. O eminente relator, cumpre registrar, não afastou definitivamente a abertura das contas em tela, mas apenas deixou o exame da providência para melhor oportunidade, ou seja, para depois, entre aspas, da análise, por parte do parquê, dos elementos até aqui coligidos, inclusive os produzidos pelo Banco Central, sobre as diversas movimentações efetuadas, fecha aspas, em especial das informações levantadas, abro aspas, em extensa diligência já cumprida, bem como dos extratos bancários espontaneamente fornecidos pelo indiciado. Em face do exposto, com a devida vênia, acompanho o relator para negar provimento ao agravo regimental, e este é o meu voto. Ministro Apenas Carlos... uma observação. O vocábulo parquê não foi por mim utilizado, não. Bom, eu aqui... eu esclareço, eminente... adotando a técnica acadêmica mais apurada, eu coloco aqui, entre aspas, análise, fecho aspas, abro travessão por parte do parquê, fecho travessão, abro aspas novamente, sou extremamente tudo de acordo com a norma Vossa técnica. Excelência assentou. Não há parquê. Realmente.
Ministro Carlos Brito, como vota Vossa Excelência? Ministro, Eu o vou ministro, pedir o vista, ministro Excelência. Sepúlveda Após. pertence, teve um cliente que o nome era Parquet Paulista. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhava o relator, pediu vista o ministro Carlos Brito. Senhores ministros, sendo relator o ministro Gilmar Mendes, chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 3.715, medida cautelar, é requerente à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e requerida à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Senhora Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, contra dispositivos da Constituição do Estado de Tocantins, alterados pela Emenda Constitucional número 16, de 18 de abril de 2006, os quais possuem o seguinte teor. O inciso 28 do artigo 19 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação: ordenar a sustação de contratos, portanto, licitação em curso, poderes, portanto, da Assembleia Legislativa, dispensa ou inexigibilidade impugnados pelo Tribunal de Contas por solicitação deste órgão. E no artigo 2º da referida emenda, se estabelece o seguinte: o artigo 33 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do parágrafo 5º com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Do julgamento de que trata o inciso 2 deste artigo, envolvendo responsáveis no âmbito estadual, cabe recurso com efeito suspensivo em 30 dias para o plenário da Assembleia Legislativa. Portanto, criou-se um mecanismo de recurso com efeito suspensivo para a Assembleia das decisões da Corte de Contas. E o artigo 3º ainda da emenda. O inciso 9 e o parágrafo 1º do artigo 33 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. 9. Sustar-se não atendido a execução do ato impugnado, excetuados os casos previstos no parágrafo 1º deste artigo, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso. E o parágrafo 1º diz: em se tratando de contratos, licitação em curso, dispensa ou inexigibilidade, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara Municipal, que solicitará imediatamente ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Após tecer considerações sobre o preenchimento do requisito da pertinência temática para fins de legitimação ativa, para a propositura da apresentação direta, a TRICON sustenta que os referidos dispositivos da Constituição do Estado de Tocantins, alterados pela Emenda Constitucional número 16 de 2006, violam o artigo 71, incisos 1, 2 e 10, parágrafo 1º e 3º, e o artigo 75 da Constituição da República. Segundo a associação, o tratamento originário dado pelo legislador constituinte estadual ao tema da organização do Tribunal de Contas estava em total consonância com a Constituição Federal. O artigo 19, inciso 28, e o artigo 33, inciso 9, e parágrafo 1º, em sua redação originária, de 5 de outubro de 89, definiam as competências da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, reproduzindo o modelo construído pela Constituição Federal, da seguinte forma. Artigo 19. É da competência privativa da Assembleia Legislativa. 28. Ordenar a sustação de contratos impugnados pelo Tribunal de Contas por solicitação deste órgão. E ao artigo 33. Ao Tribunal de Contas compete sustar-se não atendido a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara Municipal, que solicitará imediatamente ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Assim, de acordo com a redação original do artigo 19, inciso 28, e do parágrafo 1º do artigo 33, a Assembleia Legislativa tinha competência para sustar apenas os contratos impugnados pelo Tribunal de Contas por solicitação deste órgão, tal como previsto na Constituição Federal. Conforme o inciso 9 do artigo 33, antes da alteração constitucional, cabia ao Tribunal de Contas, sem a intervenção da Assembleia Legislativa, a sustação dos demais atos que considerasse irregulares. A Emenda Constitucional 16, ao alterar os referidos dispositivos constitucionais, atribuiu competência à Assembleia Legislativa
retirando-a consequentemente do Tribunal de Contas para sustar não só os contratos, mas também as licitações em curso, bem como os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Dessa forma, conforme as alegações da entidade requerente, com a vigência da Emenda Constitucional 16, o Tribunal de Contas não tem mais poderes para sustar simples licitações irregulares, nem eventuais dispensas ou inexigibilidades de licitação ilegal. Portanto, segundo a associação, a Assembleia Legislativa subtraiu para si importantes, necessárias e imprescindíveis atribuições essenciais à autonomia do Tribunal de Contas, e que, com isso, um rol significativo de atribuições do Tribunal de Contas, de fundamental importância à sua independência e sobrevivência institucional, foi transferido para a Assembleia Legislativa. Alega a associação requerente que, desse modo, existe ofensa ao artigo 71, 10, parágrafo 1º, e ao artigo 75 da Constituição. Ademais, afirma a requerente que a Emenda Constitucional 16, ao acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 33 da Constituição do Estado de Tocantins, criando espécie de recurso das decisões do Tribunal de Contas para a Assembleia Legislativa, viola o artigo 71, incisos 1 e 2, e o artigo 75 da Constituição Federal, na medida em que permite, por via oblíqua, a transformação da competência constitucional do Tribunal de Contas para julgar as contas em competência para apenas apreciá-las, pois sempre estará aberta a via do recurso com efeito suspensivo à Assembleia Legislativa, a qual caberá o julgamento definitivo. Dessa forma, a modificação constitucional violaria também o parágrafo 3º do artigo 75, na medida em que imprime um caráter provisório às decisões do Tribunal de Contas do Estado. Quanto à urgência da pretensão cautelar, a requerente alerta para o conflito institucional já instaurado entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, com a possibilidade de danos irreparáveis à administração pública e à população locais. Assim, requer o deferimento da medida cautelar com eficácia ex tunc para suspender a vigência das expressões licitação em curso, dispensa e inexigibilidade contidas no inciso 28 do artigo 19 e no parágrafo 1º do artigo 33, e excetuados os casos previstos no parágrafo 1º deste artigo, constando do inciso 9 do artigo 33, bem como do inteiro teor do parágrafo 5º do artigo 33, todos da Constituição de Tocantins, com a redação dada pela Emenda Constitucional 16, de 18 de abril de 2006. Em suas informações, a requerida Assembleia Legislativa do Estado sustenta a constitucionalidade da norma atacada por não haver ofensa aos artigos da Constituição Federal apontados como violados pela requerente. Quanto à nova redação do inciso 28 do artigo 19 da Constituição, a Assembleia afirma que a licitação e suas exceções não são atos executáveis e, consequentemente, não são passíveis de sustação. Eles seriam apenas preparatórios para um eventual contrato. Assim como o artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional a competência para sustar contratos, caberia também a ele, Congresso, sustar licitação em curso, dispensa ou inexigibilidade, que não estariam abrangidos pelo inciso 10 do artigo 71 da Constituição. Em suas palavras, o contrato é maior que a licitação, é o fim onde esta e suas exceções são o meio, e se ao Congresso é atribuída a função de sustar contratos, que é a parte final das licitações, também, por lógica, é atribuída a si a sustação de licitação, já que a execução dos atos licitatórios redunda no contrato, quem pode o mais, pode o menos. No que concerne ao acréscimo do parágrafo 5º do artigo 33 da Constituição Federal, a requerida alega que o dispositivo expressa o controle dos atos administrativos pelo Poder Legislativo, competente para o julgamento e aprovação ou não das contas públicas. Logo, não haveria, a ofensa ao princípio da simetria. Por fim, a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins afirma que não há qualquer conflito institucional instaurado em relação ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, como alegado pela associação requerente. É o relatório, senhora presidente. Pela requerente Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, com a palavra o doutor João Costa Ribeiro Filho. Excelentíssima senhora presidente, ministra Ellen Grace, muitíssimo boa tarde. Em seu nome, permita-me cumprimentar os demais integrantes dessa Suprema Corte, o doutor Procurador-Geral da República, serventuários desse tribunal, advogados presentes, estudantes da Universidade Católica de Goiás e da Universidade Salgado Filho, senhores e senhoras. Em 5 de novembro de 1989, nasce a primeira Constituição do Estado de Tocantins. Com a promulgação, o Poder Constituinte decorrente incorpora ao texto estadual as normas da Carta Magna.
principalmente na parte relativa à competência e atribuições do Tribunal de Contas do Estado. Durante muito tempo, essa Constituição é aplicada e, no mês de abril desse ano, surge uma emenda à Constituição Estadual em que altera essas regras de competência e de atribuições. A primeira delas é a inclusão, por meio do artigo 1º, do parágrafo 5º ao artigo 33 da Carta Magna. O que diz esse artigo? Do julgamento de que trata o inciso 2, que é exatamente o inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, aquele que diz que os administradores e responsáveis que terão suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, e aqui não há interferência da Assembleia Legislativa, porque a interferência surge apenas com base no inciso 1, quando o Congresso Nacional, a Assembleia, julga, respectivamente, as contas do Presidente da República ou as contas do governador. O inciso 2 não se refere a qualquer possibilidade de intervenção por parte da Assembleia, mas aqui ele surge uma possibilidade indireta, que eu chamo de possibilidade por via oblíqua, através de visível subterfúgio, de visível expediente subreptício, subliminar, que é o recurso com efeito suspensivo das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas, com base no inciso 2 do artigo 71, surge o duplo grau revisor administrativo. Ou seja, o tribunal decide, a parte vencida interpõe um recurso administrativo não dá para sair. Vamos para frente. Quando acontece fato falho, não dá, ministro Marco Aurélio. Ela interpõe o recurso e, em seguida, esse recurso vai para a Assembleia com poderes amplo efeito devolutivo do recurso, e aí a Assembleia pode facilmente cassar a decisão do Tribunal de Contas, ou seja, de forma oblíqua, transferindo todas as competências, a competência de julgar as contas daquele grupo para a Assembleia. Esse tribunal, por várias vezes, e aqui esse entendimento surge com a DIN 849 do Mato Grosso, inicialmente relatada pelo ministro Celso de Mello, e, no mérito, relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, exatamente isso. Se a Assembleia poderia avocar para si, poderia trazer competências que, na verdade, seriam do Tribunal de Contas. O ministro Marco Aurélio, naquela época, entendeu que poderia, ou seja, que a Assembleia, o Tribunal de Contas, como órgão auxiliar da Assembleia, poderia facilmente julgar também contas que, a rigor, seriam julgadas pela Assembleia Legislativa. O voto divergente do ministro Celso de Mello caminha em sentido diferente, ou seja, que a Assembleia não poderia avocar competências que eram, na verdade, do Tribunal de Contas, não obstante o tribunal tratar-se de órgão auxiliar do Poder Legislativo, ou seja, apesar de órgão auxiliar, ele jamais seria órgão subserviente, órgão subordinado ao Poder Legislativo. Essa era a ideia que se consagrou nas ADINs 849, dígito 8, e ADINs 215, dígito 5, 1779, 1140, 1964. Todas nesse sentido, que a Assembleia não pode trazer competências que foram dadas ao Tribunal de Contas pelo artigo 71, inciso 2. É mais ou menos isso que o tribunal fez. O que o tribunal, conhecendo bem os precedentes dessa Suprema Corte, a Assembleia fez uma emenda e, em vez de avocar diretamente as competências do 71, inciso 2 da Constituição Federal, ela criou o recurso com efeito suspensivo. Então, de maneira subliminar, ela simplesmente trouxe, por meio de um recurso com efeito devolutivo pleno, a capacidade de julgar amplamente as decisões, de rever e reexaminar as decisões do Tribunal de Contas. Então, penso que, com relação ao parágrafo 5º, que diz, do julgamento de que trata o inciso 2 desse artigo, envolvendo responsáveis no âmbito estadual, cabe recurso com efeito suspensivo em 30 dias para o plenário da Assembleia Legislativa. Essa parte, acredito que contraria não só o texto constitucional, como amplamente a jurisprudência dessa Corte, que caminha em sentido diferente, ou seja, não cabe à Assembleia avocar competências do Tribunal de Contas. Há também uma outra alteração que surge no artigo 19, quando a Assembleia inclui entre a competência de suspender licitação em curso ou dispensa ou inexigibilidade de licitações, ela transfere essa competência para a Assembleia Legislativa e subtrai
dita competência do Tribunal de Contas. Ou seja, imagine, Vossas Excelências, se o TCU não pudesse sustar uma licitação, por mais fraudulenta que fosse, por mais ilegal que fosse, por mais absurda que fosse. O que seria do controle externo se o TCU não pudesse fazer isso? O que seria do Estado se o Tribunal de Contas não pudesse suspender nem mesmo a pior das licitações, aquela mais absurda? É isso que a Assembleia fez. Ela retira do Tribunal de Contas, por meio desse artigo, a competência para sustar, simples, qualquer tipo de licitação, qualquer tipo de dispensa, qualquer tipo de inexigibilidade de licitação. E aqui o artigo 19 diz, é da competência privativa da Assembleia Legislativa, inciso 28, ordenar a suspensão dos contratos, ele coloca uma vírgula, até aqui o texto é parecido com o texto federal, licitação em curso, dispensa ou inexigibilidade pugnados pelo Tribunal de Contas por meio de solicitação desse. Essa competência era direta do Tribunal de Contas. O próprio tribunal fazia a sustação desse tipo de licitação. E, ao dispor sobre o Tribunal de Contas, a emenda subtrai agora, tira da competência, porque ela coloca, exceto aquele caso anterior, e diz, ao Tribunal de Contas compete, inciso 9, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, vírgula, e aqui ela subtrai do Tribunal de Contas a competência de sustar a licitação, a inexigibilidade e a dispensa, e coloca, vírgula, excetuados os casos previstos no parágrafo 1º desse artigo. Então, continua no artigo 33, em se tratando de contrato, licitação em curso, dispensa, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia, e aqui ele incorpora essa competência definitivamente à Assembleia Legislativa. O que se tem nas informações é a regra de quem pode mais, pode menos. Se a Assembleia Legislativa pode suspender o contrato, e se o contrato é fim, enquanto que a licitação é início, ou seja, se ele pode suspender o contrato, ela poderia facilmente suspender a licitação. Aqui 2 equívocos que chamam a atenção de Vossa Excelência. O primeiro deles é que o contrato de licitação não é suspenso diretamente pela Assembleia Legislativa, ou seja, de forma originária. O contrato de licitação é suspenso se o tribunal solicitar. É preciso, primeiro, que o tribunal solicite, para depois a Assembleia fazer a suspensão. O artigo 1º do artigo 71 diz, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Esse advérbio de modo, diretamente, não significa que a Assembleia ou o Congresso pode sustar o contrato sem solicitação do Tribunal de Contas. Significa que ele pode sustar sem intervenção do Poder Judiciário. Mas, aqui, academicamente, eu posso chamar de ato complexo. O Tribunal de Contas tem que solicitar para que o Congresso possa suspender o contrato. Então, a rigor, não é a regra do quem pode mais, pode menos, porque, na verdade, o Congresso não pode suspender, sem a solicitação do Tribunal de Contas, o contrato. E outra regra também importante, que nós devemos acreditar, é que o Tribunal de Contas faz o controle técnico, enquanto que a Assembleia faria o controle político. O que eu poderia sugerir é que a Assembleia também tivesse a possibilidade de sustar. É um erro entre quem pode mais, pode menos. Mas isso não implicaria jamais subtrair do Tribunal de Contas competência para sustar licitações fraudulentas e ilegais. Ou nós iríamos manter a competência do Tribunal de Contas, ou também colocaríamos essa competência para a Assembleia, mas jamais tirar do Tribunal de Contas. Agora, se nós, porventura, caminharmos na direção de subtrair, de transferir essa competência para a Assembleia, nós teríamos um controle absolutamente político. E isso que o Constituinte não quis, que nós dessemos o controle político, porque aí a corrente majoritária na Assembleia perseguiria facilmente o prefeito que tivesse uma licitação assim um assado, porque o controle político não tem fundamentação, não precisa desenvolver técnicas e tal. Os professores têm falado quanto à impossibilidade do Tribunal de Contas sustar contratos sem a intervenção, a possibilidade da Assembleia ou do Congresso sustar contratos sem que o Tribunal de Contas requeira essa sustação, ou seja, sem a intervenção do Tribunal de Contas. Por exemplo, leia-se Jorge Ulisses Jacobi, Carlos Arisson de Feld, José Afonso da Silva e até Pontes Miranda comentaram a Constituição de 1967.
lembra, a propósito, que José Afonso da Silva obtempera que ser de controle de natureza política, mas sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas. Há um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo exatamente que a Assembleia não pode sustar contrato sem o requerimento do Tribunal de Contas. E diz, considerando ilegal a sustação direta pelo Poder Legislativo sem a participação do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação tal desembargador Antônio Vilém. E a pergunta que se faz por Carlos Ali Sunifeld é exatamente essa. Pode o Legislativo sustar contrato administrativo sem a prévia decretação da ilegalidade pelo Tribunal de Contas? E a resposta é negativa. Por quê? Nós temos aqui um ato, mais uma vez, ato complexo, que tem que ter a participação do Tribunal de Contas para somente depois termos a participação da Assembleia. Então, não temos aqui quem pode o mais, pode menos. A rigor, a Assembleia não pode o mais. Se ela não pode o mais, a regra do quem pode o mais, pode o menos, não faz sentido. O que eu tenho visto, nisso tudo que eu tenho estudado, é que essa emenda tem um caráter absolutamente casuístico. Ou seja, no momento que o Tribunal de Contas começa a suspender licitações absurdas no Estado, dispensa de licitações de 12 milhões, de 20 milhões, onde se trata o dinheiro público como se fosse centavos, como se fosse moeda desprezível. E no momento que o Tribunal de Contas reage contra essas licitações fraudulentas e ilegais, vem a Assembleia de maneira surpreendente e promulga uma emenda tirando do Tribunal de Contas aquilo. Ou seja, na verdade, a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo, nesse caso, caminham juntos, seguem a mesma direção, onde a Assembleia tenta proteger o Poder Executivo. Isso é o que se tem nesse ato, uma emenda absolutamente casuística, e essa afirmativa pode ser facilmente constatada nas informações trazidas pela Assembleia. Se Vossas Excelências lerem bem as informações, poderão verificar que elas são subscritas tanto pelo presidente da Assembleia como o Procurador-Geral do Estado, em papel timbrado da Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, não cabe à Procuradoria-Geral do Estado defender a Assembleia tem procuradores próprios, tem carreira própria, tem procurador-geral, jamais necessitaria do Procurador-Geral do Estado vir defender e subscrever as informações como forma de defesa da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Mas isso, não obstante, apesar de não provar, prova, sobretudo, a cumplicidade entre o Executivo e o Legislativo, prova, acredito, o conluio entre o Legislativo e o Executivo no sentido de lesar o povo tocantinense. E aqui, espero que Vossas Excelências restabeleçam a esperança que o povo de Tocantins tem no restabelecimento da ordem democrática, da ordem constitucional, que está abalada no Estado. Ou seja, o Tribunal de Contas hoje está praticamente fechado, isso é uma vergonha. Essa causa não tem implicação só no Estado de Tocantins, é uma causa que, se nós tirarmos do Tribunal de Contas as competências e atribuições que querem ter, que o Tribunal tem dado pelo poder constituinte decorrente, que está em absoluta conformidade com a Constituição Federal. Ou seja, se nós aplicarmos o princípio da simetria, só para terminar, para que eu possa terminar, se aplicarmos o princípio da simetria de aplicação obrigatória, chegaremos exatamente a essa conclusão. O Tribunal de Contas tem que funcionar da forma que foi idealizado, da forma que foi criado e da forma que foi estabelecida na primeira Constituição de 1989 do Estado. Alterar isso é fazer o absurdo. Com essas palavras, peço desculpas por eventual falha e agradeço a todos e uma boa tarde. Ministro relator. Senhora Presidente, como se vê, o caso é singular e faz transparecer um certo conflito institucional instaurado entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, com sérios prejuízos à administração pública e à população estadual. A alteração constitucional dessa relação interorgânica tem inviabilizado, como se afirma, a própria atuação do Tribunal de Contas do Estado, que se vê subtraído de suas competências ordinárias. A Constituição Federal é clara
ao determinar em seu artigo 75 que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos Estados-membros. Nesse sentido, este tribunal tem considerado que os Estados-membros estão sujeitos, na organização e composição dos seus tribunais de contas, a um modelo jurídico heterônomo, estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes restringe o exercício e a extensão do poder constituinte decorrente de que se acham investidos. Assim, a norma consubstanciada no artigo 75 do texto constitucional torna necessariamente extensíveis aos Estados-membros as regras nele fixadas. E aqui eu cito, então, vários precedentes da lavra do ministro ADIM 892, ministro Celso de Mello, 2959, ministro Eros Grau, ADIM 134, ministro Maurício Correia, 1632, Sidney Sanches, 892, Pertence, e assim por diante. Dessa forma, esta Corte tem entendido que, no contexto do artigo 75 da Constituição Federal, dentre as normas constitucionais de observância obrigatória pelos Estados-membros, incluem-se as atinentes às competências institucionais do Tribunal de Contas, a ADIM 849, multicitada, da relatoria do ministro Celso de Mello e ministro Pertence, cautelar e mérito. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, especificada no artigo 71, inciso 1º, e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no artigo 71, inciso 2. Aqui também cito vários precedentes, entre os quais da ADIM 849. No primeiro caso, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional, por força do artigo 49, inciso 9 da Constituição. Na segunda hipótese, a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. O exercício dessa competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo, e a razão é singela. As contas anuais prestadas pelas próprias casas legislativas submetem-se ao controle do Tribunal de Contas, como tem entendido esse tribunal em vários precedentes. Eu também anoto esses precedentes para documentar. Esses parâmetros fixados pela jurisprudência deste tribunal são suficientes para justificar, a meu ver, a suspensão cautelar dos dispositivos impugnados. A emenda constitucional número 16, 2006, do Estado de Tocantins, ao alterar a redação do artigo 19, inciso 28, do artigo 33, inciso 9, parágrafo 1º, da Constituição do Estado de Tocantins, atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para sustar não apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, atos sempre compreendidos dentro da competência ordinária do Tribunal de Contas. A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Os demais casos nos quais estão incompreendidos atos ordinários de sustação de licitações irregulares ficam sob a competência do Tribunal de Contas. Artigo 71, inciso 10. Ademais, a emenda constitucional referida, ao acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 33 da Constituição do Estado, criou a possibilidade de recurso dotado de efeito suspensivo para o plenário da Assembleia Legislativa das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas com base no inciso 2 do artigo 33 da mesma Constituição. O referido artigo 33, inciso 2, assim dispõe: ao Tribunal de Contas compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelos poderes públicos, etc. Como se vê, a Constituição do Estado de Tocantins reproduziu o modelo adotado pela Constituição Federal para o Tribunal de Contas, especificamente nos incisos 1 e 2 do artigo 71.
da Constituição. Assim, segundo o inciso 1 do artigo 71, cabe ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio sobre apreciar as contas do chefe do Poder Executivo a ser enviado ao Congresso Nacional, ao qual caberá o julgamento dessas contas por força do artigo 49, inciso 9. O inciso 2 do artigo 71, por outro lado, confere ao Tribunal de Contas a competência para julgar as contas, decisão esta que não se submete ao controle da Casa Legislativa. A possibilidade de que as decisões do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, tomadas com base na competência definida no artigo 33, inciso 2 da Constituição Estadual, submetam-se a controle posterior pela Assembleia Legislativa por meio de recurso, frise-se, dotado de efeito suspensivo, parece não se compatibilizar com o modelo federal descrito no artigo 71, incisos 1 e 2 da Constituição da República. Adite-se a isso o argumento de que o parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição prescreve expressamente que as decisões do Tribunal de Contas de que resulta imputação de débito ou multa possuem eficácia de título executivo. O quadro, portanto, é de inequívoca instabilidade institucional que tem tornado impraticável ou de difícil ou extremamente difícil o exercício ordinário das funções institucionais do Tribunal de Contas Estadual. As circunstâncias específicas do caso, assim como o curto período de vigência dos dispositivos constitucionais impugnados, justificam, a meu ver, cabalmente o diferimento da liminar com eficácia ex tunc. Ante o exposto, voto pelo deferimento da medida cautelar para suspender com eficácia ex tunc a vigência da expressão licitação em curso, dispensa e inexigibilidade, contida no inciso 28 do artigo 19 e no parágrafo 1º do artigo 33, e, excetuados os casos previstos no parágrafo 1º deste artigo, constante do inciso 9 do artigo 33, bem como do inteiro teor do parágrafo 5º do artigo 33, todos da Constituição do Estado de Tocantins, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 18 de abril de 2006. É como voto, senhora presidente. Vossa Excelência poderia repetir só essa conclusão, ministro? Eu estou suspendendo a vigência da expressão licitação em curso, dispensa e inexigibilidade, contida no inciso 28 do artigo 19. Inciso do 28. 28 do artigo 19. Primeiro, né? E no parágrafo 1º do artigo 33. 33. E, excetuados os casos previstos no parágrafo 1º deste artigo, constante do inciso 9 do artigo 33. A competência do tribunal. Bem como do inteiro teor do parágrafo 5º. Do artigo 33. Bem como o parágrafo 5º inteiro, né, do artigo... para a Assembleia, né? É. Esse inciso 2, referido no parágrafo 5º, qual é a redação dele? O inciso 2, na verdade, reproduz o artigo 71. Mas aí está correto. Eu sei, mas o teor dele é que eu não tenho aqui no espelho. Desculpe, que diz, julga. São as duas cláusulas do artigo 71. Né? O 71 da Constituição tem o correspondente no artigo 33. Desculpe. Eu digo do próprio ato atacado. 2. É julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta. Sim, estou satisfeito. Mas isso não tinha sido atacado. Não, isso é só por remissão, na verdade, porque que se criou aqui um recurso. Se criou um recurso. Mas o 2 está correto. Ele reproduz o artigo 71, 2. Todavia, adicionou-se aqui um recurso suspensivo, com efeito suspensivo. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Mas está claro que há uma ofensa ao princípio da simetria constitucional. O que se pretende aqui, com bastante evidência, é deslocar a discussão técnica que se trava nos tribunais de conta acerca da aplicação dos recursos públicos para um âmbito exclusivamente político. E há aí uma tentativa de promover um acaptes diminúcio do Tribunal de Contas de Tocantins. Desse modo, por essas razões, por esses argumentos, acompanho integralmente o relator. Ministro Edson. Acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Também eu acompanho, senhor presidente. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, quase 18 anos depois de vigência da nossa Constituição, é incrível como esse capítulo versante sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
que em cima os artigos 70 até 75, como esse capítulo ainda suscita esse tipo de divergência. Parece que não se entende o que essa função de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ela é única, porém é exercida por 2 órgãos, e esses 2 órgãos são distintos e são independentes, cada qual deles com suas competências, com o seu rol de inconfundíveis competências constitucionais. Quando a Constituição quer imbricar as coisas, quer que a atuação se dê conjuntamente, Legislativo e Tribunal de Contas, a Constituição diz as expressas. O ministro relator deixou tão claro que o artigo 71, inciso número 2, diz julgamento das contas. Ao passo que o inciso 1º diz apreciar, não é, as contas prestadas mediante parecer prévio. Por que o Tribunal de Contas emite apenas parecer prévio? Porque a Constituição, no artigo 49, inciso 9, diz que competia ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. Enfim, o advogado que assomou a tribuna deixou tão claro, enquanto o Legislativo atua mediante juízos políticos de conveniência, de oportunidade, de necessidade, os tribunais de contas só podem atuar pela formulação de juízos de legalidade, que são juízos rigorosamente técnicos. Presume-se. Exato. E o ministro relator também deixou clarissimamente, né, posto que o modelo de organização, de composição e de fiscalização do TCU, no lastro formal da Constituição Federal, é de obrigatória, né, extensão, ele é um modelo impositivo para os demais tribunais de contas. Apenas a Constituição diz no que couber, porque muda a nomenclatura, o número muda o nome dos membros do tribunal, o nome já não é ministro e passa a ser conselheiro, é apenas isso. O voto do relator é magnífico, e, para mim, não deixa nenhuma dúvida quanto à procedência da ADIM que estamos a julgar. Eu acompanho Sua Excelência com todo o meu aplauso. Nilson César Peluso. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente o voto do ministro relator, que deixou, aliás, muito claro que o controle externo, embora atribuído nominalmente ao Congresso Nacional, é exercido mediante competências que a Constituição discrimina taxativamente em relação ao Congresso e também ao Tribunal de Contas, ainda que a título de órgão auxiliar. Trata-se de competências autônomas do Tribunal de Contas, como está claro no inciso 2 do artigo 71, e sem cuja compreensão o parágrafo 3º, que atribui eficácia executiva aos julgamentos do Tribunal de Contas, fica sem sentido nenhum. Isto é, se é transferido o julgamento final mediante recurso para a Assembleia Legislativa, fica sem nenhuma aplicabilidade à disposição do parágrafo 3º. E também em relação ao poder, à competência de sustação, ela é clara, a meu ver, no inciso 10, que só exclui, pela remissão do parágrafo 1º, o caso de contrato em que a atuação do Congresso Nacional é direta, isto é, independe de qualquer ato do Tribunal de Contas. Todas as demais são de competências autônomas do Tribunal de Contas. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Ministro Marco Aurélio. Também acompanho o voto do relator, deixando registrado que adiro à proposta de empréstimo de eficácia ex tunc, tendo em conta as peculiaridades do caso, especialmente a data, né, da vinda à balha dos dispositivos atacados. Ministro Celso. Só para preservar. Senhora presidente, o voto do eminente ministro relator deixou claramente evidenciada a situação de incompatibilidade entre a emenda constitucional, ora questionada, e o que dispõe a Constituição da República. É interessante que a norma inscrita no parágrafo 5º do artigo 33 da Constituição do Estado Tocantins, na redação que ele deu à emenda 16 de 2006,
Essa norma, ao instituir um sistema de controle recursal, na realidade, importou em claro a usurpação pela Assembleia Legislativa Estadual de um poder que a Constituição Federal originariamente comete ao Tribunal de Contas e que se estende por força da norma de extensão inscrita no artigo 75 da Carta Política, a observância compulsória dos Estados-membros. Eu acompanho integralmente o douto voto do eminente ministro relator, inclusive no ponto em que Sua Excelência confere eficácia ex tunc ao provimento cautelar deferido por essa Corte. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, não tenho dúvidas quanto à chapada inconstitucionalidade desta emenda constitucional. Só não quero fazer especulações para matar a minha curiosidade. Por que esta emenda constitucional? São vicissitudes históricas da política provinciana brasileira. Também tenho voto na matéria e acompanho o relator proclamando o resultado. O tribunal, à unanimidade, deferiu a medida cautelar, nos termos do voto do relator. Sendo relator ainda o ministro Gilmar Mendes, chama a julgamento o mandado de segurança 24.423, impetrante o Distrito Federal e impetrado o Tribunal de Contas da União. Senhora presidente, o parecer da Procuradoria-Geral da República assim relata a controvérsia. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Procuradoria do Distrito Federal contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, que determinou a instauração da tomada de contas especial no âmbito da empresa TerraCap, Companhia Imobiliária de Brasília. Em junho de 2001, por solicitação de alguns deputados federais, e tendo em vista irregularidades noticiadas amplamente na imprensa local, que estariam causando prejuízo à empresa pública Companhia Imobiliária TerraCap, Companhia Imobiliária de Brasília, foi apresentada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara de Deputados proposta no sentido de serem adotadas medidas necessárias à realização de atos de fiscalização e controle para apuração de suposta grilagem de terras. Após regular a tramitação na forma regimental, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara não aprovou o relatório do deputado federal João Magno, arquivando-o. Contudo, já havia sido adotada providência anterior, consistente na comunicação ao Tribunal de Contas da União para fins de instauração do procedimento de fiscalização na TerraCap. O Tribunal de Contas, reconhecendo a sua competência, instaurou a auditoria que veio a constituir o processo TCX. Em 10 de dezembro de 2002, o TCU determinou a constituição de tomadas de contas especiais no âmbito da TerraCap, decretando ainda pelo prazo de 1 ano a indisponibilidade de bens de vários ex-dirigentes daquela companhia. Esse ato coator contra o qual se insurge o impetrante alega interferência ilegítima na autonomia do Distrito Federal e, bem assim, usurpação da competência privativa da sua Câmara Legislativa e de sua Corte de Contas, ante a manifesta incompetência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar a empresa local. Sustenta que a TerraCap, criada pela Lei 5.861/72, como sucessora da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NovaCap, é entidade da administração local indireta, pois que se organiza na forma de empresa pública com maioria do capital social pertencendo ao Distrito Federal, 51%. Como tal, submete-se ao controle externo por parte dos órgãos supremos do governo local. Diz que a circunstância de a União ser detentora de parcela do capital social da empresa não pode ter o condão de legitimar o Congresso Nacional a sobre ela exercer pelo órgão auxiliar do controle externo, que é o Tribunal de Contas, a competência prevista no artigo 49, inciso 10 da Constituição, porquanto aludido controle político de legalidade, há de ter por destinatários os atos do Poder Executivo Federal, apenas incluídos os da administração indireta. Assevera que a Lei Orgânica do Distrito Federal consagrou a competência privativa da Câmara Legislativa para a fiscalização dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Por fim, requer a concessão da liminar para o fim de suspender a eficácia da decisão do Tribunal de Contas e, no mérito,
seja decretada a nulidade da decisão por ausência de competência da autoridade coatora. A liminar foi deferida, a autoridade coatora prestou as informações, o parecer da Procuradoria é pelo indeferimento do RIT, é o relatório. Falará pelo impetrado, Tribunal de Contas da União, doutor Odilon Cavalari de Oliveira. Com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral. O Distrito Federal impugna, neste mandado de segurança, 2 decisões do Tribunal de Contas da União sob as seguintes alegações: suposta ofensa à autonomia político-administrativa do Distrito Federal e eventual usurpação da competência privativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Tribunal de Contas local. O presente mandado de segurança foi protocolizado neste Supremo Tribunal Federal no dia 17/12 de 2002, alegadamente contra 2 decisões do Tribunal de Contas da União de 10 de dezembro de 2002. Ocorre, excelências, que a presente impetração busca impugnar, na realidade, decisão prolatada pelo Tribunal de Contas da União, não em dezembro de 2002, mas sim em fevereiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União, em março de 2002. Foi naquela oportunidade, por meio da decisão número 54 de 2002, que o Tribunal de Contas da União entendeu ser competente para a matéria e ali sim realizou o ato que o ora impetrante entende ofensivo a seu direito líquido e certo, ou seja, a auditoria na Terracap. Pois bem, ocorre que na data desta impetração, 19 de dezembro de 2002, já havia se transcorrido o prazo decadencial a contar da decisão de março de 2002. Talvez por essa razão, o Distrito Federal diz estar fazendo a impetração contra as decisões do Tribunal de Contas da União de dezembro de 2002. Ocorre, excelências, que aí vamos ter um novo obstáculo. As decisões de dezembro de 2002 têm conteúdo diverso. Ou seja, a decisão número 1692, de 10 de dezembro de 2002, simplesmente determinou a constituição de tomadas de contas especiais no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União, contra ex-administradores da Terracap e contra empresas privadas que agiram em conluio com esses ex-administradores. Diversamente do alegado pelo impetrante em sua petição inicial, não se trata de determinação à Terracap para que instaure tomada de conta especial. As tomadas de conta especiais foram determinadas à própria unidade técnica do TCU e não à Terracap. Portanto, não foi no âmbito da Terracap. Isso está claro nos subitens 8.1 e 8.2 da referida decisão 1692, cuja íntegra foi reproduzida no memorial distribuído a Vossas Excelências. Pois bem, a decisão 1693, por sua vez, na parte impugnada, limitou-se a decretar cautelarmente a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, ex-administradores da Terracap e empresas privadas. Ou seja, o eventual deferimento do presente mandado de segurança nenhum benefício trará ao impetrante. Assim como seu indeferimento não implicará qualquer prejuízo ao impetrante. Conclusão: o desfecho deste mandado de segurança interessa não ao Distrito Federal, mas sim aos ex-administradores da Terracap e às empresas privadas que atuaram em conluio com ele. O que revela, no entender do Tribunal de Contas da União, de forma inequívoca, a falta de interesse de agir do Distrito Federal para a presente impetração e ainda a sua ilegitimidade ativa para atuar na defesa de direitos alheios. Portanto, não merece prosperar a tentativa do Distrito Federal de trazer
para este mandado de segurança, discussão que deveria ter sido provocada dentro do prazo decadencial contado da decisão 54 de 2002, publicada no Diário Oficial de 6 de março de 2002. Pois aquela sim, aquela continha ato concreto que ele até poderia questionar a auditoria na Terracap, muito embora o Tribunal de Contas da União esteja plenamente convicto da legalidade e da constitucionalidade de referida decisão. Se superada a preliminar, o que o Tribunal de Contas da União não acredita, é de se observar que não se pode desconsiderar a natureza da decisão 1692, de 10 de dezembro, que limitou-se simplesmente a determinar a constituição de tomadas de contas especiais. O assunto não é novo nesse Supremo Tribunal Federal, já tendo sido apreciado nos autos do mandado de segurança número 22.733, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, oportunidade em que essa colenda corte indeferiu a segurança, por entender que se tratava simplesmente de decisão preliminar do Tribunal de Contas da União, que apenas determinara a instauração de tomada de contas especial. De qualquer modo, é de se registrar que a atuação do Tribunal de Contas da União em nenhum momento limitou, restringiu ou feriu as competências distritais. Ao contrário, a atuação do Tribunal de Contas da União limitou-se a fatos certos e determinados que causaram dano ao erário. O que significa que não se pode concluir que se trata de medida excludente das competências distritais, mas sim de medida complementar. Segundo o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao apreciar as contas anuais do governador relativas ao exercício de 1999, houve perda do capital aplicado pelos acionistas da Terracap de 34%. E lembro a vossas excelências que a União detém 49% das ações do capital social da Terracap, contra 51% do Distrito Federal. Ou seja, quase a metade desse prejuízo foi arcado pela União. Pois bem, o fundamento da atuação do Tribunal de Contas da União, portanto, diante dessa realidade, se encontra na própria Constituição Federal, estampado no artigo 70, parágrafo único, ao se referir a bens, dinheiros e valores públicos pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Encontra-se ainda, não na primeira parte do inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal, mas sim na segunda parte, quando diz que compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Ao que se tem, excelências, os próprios comandos constitucionais revelam que não é a natureza jurídica da pessoa envolvida, mas sim o uso de bens, dinheiros ou valores públicos que define o alcance da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União. Ademais, é de se registrar que a própria Constituição Federal prevê, no artigo 37, inciso 20, que a participação da União no capital social de empresas depende de autorização legislativa, o que revela, portanto, o interesse jurídico do Poder Legislativo Federal na atuação do Tribunal de Contas da União no feito. Sobre o interesse, inclusive, é de se registrar que a Justiça Federal já se manifestou, reconhecendo o interesse jurídico do TCU. E, além disso, no presente caso, caberia ação popular para apuração dessas irregularidades. Pois bem, alego o impetrante que o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 6.223, de 1975, estaria a conter disposição que afasta a competência do Tribunal de Contas da União. Eis o teor do referido dispositivo. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município,
ou entidade da respectiva administração indireta que participe do capital de empresa privada, e aí eu me limito a ler até aqui. A expressão privada já é o suficiente para concluirmos que referido dispositivo legal não se aplica à Terracap, pois a Terracap não é empresa privada, é empresa pública, de capital misto. Pois bem, além disso, não se pode interpretar a Constituição, como quer o impetrante, de baixo para cima, a partir da lei ordinária. Ora, a Constituição Federal, sim, ela é quem dá os limites da legislação infraconstitucional, e não o contrário. De qualquer modo, referida lei é anterior à nova ordem constitucional, estabelecida pela Carta Política de 1988. O que, na melhor das hipóteses, apenas por amor ao debate, vamos dizer assim, mereceria uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de se dizer que ela se aplica apenas à primeira parte do inciso 2 do artigo 71, julgamento de contas ordinárias, mas nunca à segunda parte, que se refere à competência do Tribunal de Contas da União para julgar aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Excelências, os fatos apurados são gravíssimos, tanto que foram objeto de apuração pela própria CPI da grilagem de terras públicas no Distrito Federal, CPI conduzida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Referidas irregularidades referem-se a desapropriações irregulares, com pagamentos superiores a 10.000% ao valor de avaliação. Além disso, referem-se à grilagem de terras públicas e ainda a doações ilícitas realizadas pela Terracap em favor do Distrito Federal. Os prejuízos são vultosos e a União, na condição de acionista detentora de 49% do capital social, ou seja, praticamente a metade, está sendo forçada a suportar todos esses prejuízos. Diante disso, é de se prestigiar a regra de hermenêutica, que conduz a uma interpretação constitucional no sentido de se buscar a máxima eficácia dos comandos constitucionais. E, por via de consequência, se prestigiar a defesa do erário federal, de modo a que o Tribunal de Contas da União possa atuar não contra a Terracap, não com ingerências no Distrito Federal ou na Terracap, mas sim, e diretamente, como tem feito, contra os causadores do dano, ex-administradores da Terracap e empresas privadas que agiram em conluio. Ou seja, por via reflexa em benefício da própria Terracap. Excelências, é o que o Tribunal de Contas da União espera. Muito obrigado. Senhores ministros, vamos fazer um breve intervalo e retornaremos depois para o voto do relator.